Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sabri, eu sou a Sabriane, eu sou Priveste Med, atualmente estudante Med. Tô indo pro terceiro período já, pro segundo ano, e vim até aqui com a minha camiseta de caloura pra conversar com vocês. E desde que eu passei, muita gente veio me perguntar como era a sua rotina, como você estudava, o que você fez pra passar, qual é o segredo, e eu vim aqui compartilhar com vocês. Na real, acho que não tem segredo nenhum. É tudo questão de ter uma trajetória mesmo, então eu vim compartilhar a minha com vocês. Vamos começar do começo, então. Eu não lembro, assim, exatamente quando foi que eu decidi que eu queria medicina, eu só sei que eu já entrei no ensino médio, na minha cabeça, sabendo que eu queria medicina, muita gente me falava que era difícil, que era concorrido, que eu ia ter que estudar muito, e eu tinha isso em mente, só que eu não tinha, assim, a real noção de quão difícil e quão concorrido é até eu chegar no meu terceirão. Eu fiz o ensino médio em colégio particular, só que isso não foi vantagem nenhuma pra mim, assim, não pelo colégio ser ruim ou por eu não estudar, é porque eu não estudava de uma forma que me trazia resultados mesmo. Eu acho que eu não estudava de uma forma tão correta e eu só fui perceber isso no meu terceirão. Durante o meu ensino médio, como eu falei, eu já entrei querendo medicina, então eu planejava, assim, no meu segundo ano do ensino médio já fazer cursinho. Eu queria fazer cursinho junto com o colégio, tanto que minha mãe foi lá conversar com os professores e o conselho deles foi para que eu não fizesse, porque ia ser muito puxado e ia ter muito conteúdo no cursinho que eu ainda não ia ter visto, porque eu tava no segundo ano ainda, né? Então acabou que eu não fiz, mas no meu terceirão eu fui fazer cursinho. Eu fui fazer cursinho no curso positivo, que vocês devem conhecer, que é aquele que tem o Memorex, que todo mundo conhece, famosíssimo. E então eu ia pro terceirão de manhã, assistia as aulas, almoçava lá perto do colégio, que o meu colégio era perto do positivo, e daí ia pro positivo assistir as aulas à tarde. Eu aguentei essa rotina mais ou menos até maio ou junho do meu terceirão, que foi em 2014. E pra mim daí não deu mais. Eu não aguentava, era muito puxado pra mim e era exaustivo e eu não tava rendendo tanto quanto eu gostaria, então fui lá e larguei. Pedi para os meus pais, mais ou menos nas férias eu já não tava mais. Em maio, mais ou menos, eu já parei de ir. Em julho eu desfiz minha matrícula lá. Eu lembro que mais ou menos nessa época eu tava tendo genética no meu colégio, no terceirão. E aí eu lembro que eu precisava saber frações para eu conseguir é, fazer as contas de genética. E daí eu lembro que eu simplesmente não sabia, gente. É real, assim, eu não sabia mesmo fazer uma soma, uma multiplicação, uma divisão com frações. Eu realmente cheguei no meu terceirão sem saber isso, pra vocês terem noção, assim, de que até eu consegui, vocês conseguem também. Mas eu cheguei no meu terceirão sem saber frações e daí me bateu um desespero, porque quando eu cheguei no cursinho, é sempre aquele baque da primeira vez que você tá no cursinho, que parece que todo mundo sabe tudo, que todo mundo só tá lá realmente pra revisar e que todo mundo manja demais as matérias e só você não. Mas no meu caso era quase real isso. Então eu tava nesse desespero, sabe? Porque eu já tinha visto mais ou menos como é a realidade do cursinho e eu tava lá e eu não sabia nem mexer com frações. E fui lá, respirei fundo, sentei e falei: não, eu vou aprender matemática básica, porque eu sempre tive esse déficit em matemática básica, que daí acabou me levando assim uma dificuldade em física, um pouco em química, em matemática em si, né? E eu lembro que no meu primeiro ano do ensino médio, quando eu entrei no colégio, eles deram assim meio que um curso de nivelamento para matemática básica. Só que mesmo assim, eu não tirei proveito e eu sempre fui muito ruim em matemática, assim, ruim de verdade. Então, o que eu fiz? No meu terceirão, parei esse meio do ano quase, já tava quase começando inscrições no vestibular, uma loucura. Fui lá e parei e falei, eu vou estudar matemática básica agora. Aí eu fui lá, assinei o Estude, que eu recomendo muito, não tô, tipo, fazendo propaganda, não tô ganhando nada pra falar, mas realmente, assim, me ajudou muito o Estude. Eu comecei literalmente do 1+1 a ver as videoaulas, e assim eu fui seguindo. Até que chegaram os vestibulares, e no meu terceirão eu fiz muitos vestibulares. Eu fiz no Paraná inteiro, fiz em Santa Catarina também. E um dos vestibulares que eu mais aprendi, assim, que eu mais cresci, foi um que eu fui pra Maringá fazer uma prova de uma faculdade particular de lá. E descendo do aeroporto, tinha uma galera que também tava vindo de Curitiba pra fazer essa prova em Maringá. E daí nisso, eu e minha mãe começamos a puxar assunto com as pessoas e tudo mais, a gente conheceu uma galera. E pra mim aquilo assim foi um baque, porque tinha gente que tava com 2, 3, 4 anos de cursinho, sabe? E mesmo a época que eu fiz cursinho, assim, pra mim não foi tão, tipo, gratificante, assim, de ver gente,
tipo, me mostrando a realidade quanto naquela viagem que eu fiz pra Maringá. Então eu conheci essa galera e pra mim assim foi uma dose de realidade muito grande, tipo, muito grande mesmo. E nisso eu fiz até uma amiga que eu tenho até hoje. E pra mim foi muito bom ver essa realidade, porque quando você tá no terceirão, você acha que vai ser o fim do mundo se você não passar, você acha que o mundo vai acabar depois do fim do terceirão porque você não passou. E parece que tá todo mundo passando os cursos que eles querem, você não. E, meu, não é o fim do mundo se você não passar de terceirão. Não tô dizendo que é impossível, é muito possível, tanto que na minha sala, na minha turma, tem muita gente mesmo que passou direto do terceirão. Então, se você ainda não tá no terceirão, tá indo ainda e tá se preparando, meu, continue, sabe? Não perca a esperança. Mas eu, no caso, né, segui a regra. Então, fiz os vestibulares, não passei em nenhum. Na real, que eu não fiquei nem perto de passar. Alguns vestibulares eu nem cheguei na classificação que precisava, eu nem entrava em lista de tão longe que eu ficava. E assim foi meu terceirão. Depois eu fiz matrícula pra fazer só extensivo no positivo, voltei pro cursinho. Só que pra mim foi assim péssimo. Foi péssimo, péssimo, péssimo. Porque eu não aguentava mais as mesmas piadas, as mesmas aulas, o ambiente, tudo tava roubando muita energia minha. E eu só tinha feito uma amiga que ela queria veterinária, então não era a mesma vibe que eu. E foi horrível, foi péssimo. Eu fiquei mais ou menos até abril só lá. E daí eu decidi que eu ia estudar sozinha em casa. Porque aquele clima não tava dando pra mim. Então eu falei pros meus pais que eu ia estudar sozinha em casa. E beleza, comecei a estudar sozinha e nisso eu ia continuando nivelando as minhas dificuldades em exatas, sabe? Eu continuei assistindo a matemática básica, continuei assim, tentando me deixar nivelada, porque quando você chega no cursinho é real, você acha que todo mundo sabe tudo, e realmente tem gente que já tem uma base muito boa e só tá lá revisando, sabe? Que às vezes ainda não passou na faculdade que sonhava. Então, o que eu tentava fazer era ir aos pouquinhos nivelando para que eu chegasse no mesmo nível que essa galera. Então, eu tentei estudar em casa, até o final do ano, só que eu não conseguia, eu não tinha tanta disciplina quanto eu achei que eu teria. Então eu decidi fazer um semi-extensivo, que é aquele cursinho que tem metade do ano só. E então eu fui pesquisar cursinhos aqui em Curitiba, eu ia fazer um outro que é bem famoso, que é o Dom Bosco, só que não me recomendaram tanto, falaram que o material não é tão bom, não recomendaram, enfim, não recomendaram. Aí eu acabei indo pro Domínio, que é um cursinho que ele é bem conhecido aqui em Curitiba por ser super barato. Só que pra mim foi ótimo, tipo, foi maravilhoso, porque eu gostava do material, eu gostava dos professores, eu gostava da didática. Lá também eu não fiz amigos, o ambiente não era dos melhores, só que pra mim compensava pelos professores e pelas aulas em si. Então, esse meio ano que eu fiz de domínio me ajudou muito. Eu acho que eu nivelei muita coisa, eu aprendi muito, tipo, muito mesmo. E chegaram os vestibulares, só que eu não passei nenhum de volta. Só que eu fiquei muito perto de passar, muito perto mesmo. Tanto que eu fiquei bem perto em Santa Catarina. Eu fazia o vestibular da CAF, né, que é o vestibular das particulares de lá. E eu fiquei muito perto de ser chamada lá. Tanto que eu fiquei uma boa época pensando, meu Deus, eu vou morar em Santa Catarina. Só que acabou não rolando e, enfim. Ainda quando eu tava nesse meu primeiro ano de cursinho, era mais ou menos no final do ano, uma menina postou no grupo do Positivo perguntando sobre o Elite. O Elite é outro cursinho aqui de Curitiba, não sei se vocês conhecem. Antes ele não era tão popular assim, agora ele tá bem mais popular. Mas a menina perguntou do Elite e daí um monte de gente começou a responder e eu fiquei muito interessada. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer esse cursinho. Então lá fui eu chorar pro meu pai pra pagar mais um ano de cursinho. Acreditem, eu sei como é difícil a realidade de pedir pra fazer mais um ano de cursinho. E lá fui eu, me matriculei, só que eu fiquei meio que em lista de espera pra fazer na turma da tarde. E acabou que eu fiquei na turma da tarde mesmo. Quem me acompanha no Instagram lembra que eu sofri muito, muito mesmo, porque eu queria muito estudar de manhã lá. Então, eu fui pra turma da tarde e, querendo ou não, foi uma das melhores coisas que me aconteceu na vida, porque à tarde eu fiz amizades muito boas, e no Elite eu gostava das pessoas, eu gostava dos funcionários, eu gostava do lugar, eu gostava até do caminho que eu fazia aqui de casa pra ir pro Elite, era muito bom, assim, eu literalmente gostava de tudo. E quanto aos professores, eu gostava também, eu gostava dos professores, da didática das aulas, do material. Lá a gente usava o material do poliedro e pra mim assim foi muito diferencial. Então, fica essa minha primeira dica pra vocês é que se vocês não estão se sentindo muito bem num lugar, meu, mudem, sabe? Eu não me sentia bem no positivo, saí de lá duas vezes, sabe? Não foi fácil pra mim ter que sair. Só que sabe, vocês não. O ano de vestibular já é muito cansativo, já é uma coisa que te esgota muito psicologicamente e mentalmente, sabe?
Então, vocês não fiquem se forçando a ficar num lugar que não faz bem pra vocês. Corra atrás de pesquisar um lugar que realmente vai fazer bem, que nem o Elite fez pra mim, eu acho que isso fez total diferença pra minha aprovação. Então, vamos lá, minha rotina de estudos. Como eu falei, eu estudava à tarde, então eu assistia as aulas da tarde, à noite eu chegava em casa e não fazia nada. A aula acabava acho que às 7, e eu não fazia nada quando eu chegava em casa, literalmente, assim, era muito difícil eu estudar alguma coisa, geralmente eu arrumava meu material, lia um livro, sei lá, via série, não lembro. Mas eu lembro que eu não estudava basicamente à noite, por quê? Eu estudava de manhã. O meu pai me deixava no cursinho, mais ou menos 7 e pouco da manhã, 7 e pouquinho, e eu ficava de 7 e pouco até meio-dia e pouco na sala de estudos do cursinho, que eu gostava muito também, era um ambiente que me favorecia muito nos estudos. E eu passava a manhã toda lá estudando. O que que eu fazia? Eu estudava a matéria do dia anterior. Aqui, eu já mostrei no vídeo pra vocês, mas aqui eu trouxe outra agendinha, a antiga eu joguei fora. Mas eu fazia assim, eu anotava a matéria que eu tive, o assunto que foi dado e o número de exercícios que eu fiz e dava um check. Então era assim que eu fazia o controle, sabe? Eu anotava tudo na minha agenda, a aula do dia anterior, a quantidade de exercícios que eu fiz e dava o checkzinho. Era assim que eu fazia o controle de aulas estudadas. E como que eu estudava? Vamos por matérias. Eu tô falando assim, o jeito que eu estudei, tá? É o jeito que eu, Sabriane, deu certo pra mim. Como eu falei pra vocês, quando eu entrei no Elite, eu já tava bem mais nivelada. Querendo ou não, o Elite, assim, era um cursinho que exigia muito, porque meus professores davam aula pra turma ITA, sabe? Lá tinha turma ITA, SpaceX, extensivo e a turma medicina. Era, tipo, focado só em medicina. Então, era bem puxado, não vou falar assim que era super fácil. E eu também não entrei super manjando. Óbvio que eu tinha minhas dificuldades lá. Só que eu já entrei até que bem nivelada, então foquem muito na base de vocês. Se vocês acham que não tem uma base boa, não precisa ser em exatas. Às vezes tem galera que manda mal em história, geografia, sei lá, português. Então, se tu manda mal, sei lá, tenta melhorar tua base, porque isso fez total diferença pra mim, sabe? Eu ficava muito me comparando com os outros, não fique se comparando, sabe? Às vezes o que deu certo pra mim pode não dar certo pra você. Às vezes eu sei que sai matéria de fulano que passou em 12 faculdades de medicina em primeiro lugar. Só que às vezes o jeito que ele estudou pode não ser o jeito melhor pra ti, sabe? Então, óbvio, você pode se inspirar na pessoa, pode, só que tenta ver se o que ela usou tá realmente dando certo pra você. Que nem eu falei, no meu terceirão, eu já mostrei também um vídeo pra vocês. Eu fazia resumo nas mesmas folhas iguais, com a mesma cor de caneta roxa, e eu achava aquilo lindo, sabe? Só que eu não fazia exercícios, eu não via resultados. E pra mim aquilo tava ótimo, só que não tá. Se você não tá vendo que tá dando melhores resultados pra ti, não tá fazendo bem, entendeu? Então não fique insistindo em uma coisa que não tá dando boa e um método que não tá funcionando pra ti. E não tenha medo de mudar. Não é porque agora, começo de 2018, você determinou pra você que você vai seguir uma única rotina e daí vai chegar no meio do ano você já tá exausto e daí se você quiser mudar vai dar errado. Não é assim. A vida é uma constante mudança e eu no meu ano de elite, assim, eu mudei muito até eu chegar num método que realmente era eficiente pra mim. Então, não tenha medo de mudar, tá? Tá, então vamos lá pra como eu estudava. Aqui em Curitiba, no Paraná, geralmente as faculdades elas usam biologia e química como específica. Então, eu amava biologia, amava assim de paixão, eu achava a didática dos professores assim impecável e eu tinha muito proveito durante a aula. Eu anotava tudo que os professores passavam, só que como era uma matéria específica, mesmo assim, eu lia o livro do poliedro. O livro do poliedro tem um tanto de teoria e um tanto de exercícios. Então, mesmo assim, eu lia o livro e química também. Eu prestava atenção, anotava, mesmo assim lia o livro e fazia os exercícios. Como os livros do Poliedro têm muito exercício, é muito exercício por capítulo mesmo, os professores geralmente recomendavam alguns, e eu fazia os exercícios que os professores recomendavam, às vezes eles também passavam listas, eu fazia também. E outros exercícios que eu fazia era de faculdades que eu queria. Então eu via no livro Poliedro e marcava lá exercícios de faculdade que eu ia prestar, e eu fazia esses como extra, sabe? Então, biologia e química era assim, prestava atenção na aula, geralmente eu só copiava o que o professor passava, e no livro eu dava uma complementada com o que estava no livro e fazia os exercícios. Para história, eu sempre tive muita facilidade em humanas, então eu só copiava os slides e ia direto para os exercícios. A parte física de geografia, o professor mandava muito bem, então eu só prestava atenção na aula porque a didática dele assim era impecável. Então era só prestar atenção na aula dele, copiar as coisas que ele passava bem em esquema e já era bem resumido, então era só ir direto para os exercícios também. A parte de geopolítica, eu já não.
acompanhava tanto, assim, a aula do professor, então eu tentava copiar o que dava e tentava buscar as dicas que ele dava de site e tudo mais, porque pelo livro não dava tanto essa parte de geopolítica, ele dava mais atualidades, então eu tentava acompanhar pela internet. Matemática, química, e não, química eu já falei, matemática e física, como eu falei, eu sempre tive dificuldade, eu não cheguei perfeita lá no Elite, e eu continuei assinando o Estude, porque às vezes quando eu não pegava bem o assunto em aula, eu ia assistir videoaula para tentar pegar bem o assunto. Para biologia também, eu continuei assinando o Biologia Total, eu fiquei assinando Biologia Total desde o meu terceirão, mas eu assinava Biologia Total mais pra aprofundar mesmo e porque eu gostava das aulas do Gibilu e era melhor, assim, pra eu estar memorizando mais as matérias. Então, matemática eu também prestava atenção na aula, dificilmente eu lia o livro, quase nunca. Eu só prestava atenção na aula, às vezes complementava com um vídeo do estude e ia pros exercícios. Física é a mesma coisa, eu tinha um pouco mais de dificuldade, e então eu dava às vezes mais uma lida nos livros, só que também prestava atenção na aula, anotava, complementava com o estude e ia pros exercícios. É uma dica muito importante que eu ia muito na assistência lá no Elite. O diferencial do Elite é que os professores que dão assistência são os mesmos que te dão aula. Não tem, assim, professor só de assistência lá. Então eu tirava muita dúvida. Essa é outra dica, meu, não leva dúvida pra casa. Os professores estão lá, ninguém tá lá pra te julgar, sabe? Os professores estão pra te ensinar e tira suas dúvidas. Eu tirava todas, eu ficava um bom tempo na assistência. E isso fez muita diferença pra mim, porque eu comecei a fazer muito mais exercícios e eu comecei a perceber o meu crescimento todo. Para redação e português, gramática, eu sempre mandei muito bem em gramática, então eu prestava atenção na aula e ia direto para os exercícios também, mas é porque eu gostava muito da didática do professor, então para mim isso meio que facilitava. Redação eu sempre fiz uma por semana, só que quando eu entrei na Elite eu comecei a fazer duas, que as professoras meio que exigiam isso, porque eram duas professoras diferentes. E eu reescrevia as minhas redações, minhas redações também. É, isso fez muita diferença, tipo, até pro Enem eu fiquei com 920 na redação, porque no meio do ano uma das professoras passou o mesmo tema de redação pra gente, e eu tinha reescrito, e é muito bom, porque você vê a correção, e daí você vê teus erros, daí você tenta melhorar, e isso faz muita diferença. Então, treinem bastante redação, eu fazia duas por semana. Tinha também interpretação de texto, mas eu parei de ir. A galera geralmente faltava muito essa aula. E sei lá, se não tá te fazendo bem também, não tá te acrescentando, não vá, sabe? Eu via que às vezes muito das pessoas que passam, velho, elas só têm a maturidade de enxergarem o que é melhor pra elas, sabe? Você não tem a obrigação de ficar assistindo aula, sabe? Se não tá te fazendo bem, não tá te acrescentando e você já tem domínio, não tem por que você ficar assistindo. Sinceramente, você entra na faculdade e você aprende a nivelar mais coisas. E, bom, era assim que eu estudava as matérias. E acho que é isso. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar aqui embaixo pra mim, podem mandar direct, podem mandar e-mail, podem conversar comigo por onde for. Eu não sei se eu esclareci todas as dúvidas, qualquer coisa eu gravo mais algum vídeo pra vocês, é só vocês pedirem algum tema aí pra mim. E antes de terminar o vídeo, eu queria contar uma novidade, que agora eu tô fazendo uma parceria com o Gibilu. Sim, meu Deus, com o Gibilu. E quem assinar usando o meu código de desconto ganha 10% de desconto no plano anual. Então, eu vou deixar o código aqui embaixo. Preveste médio o código. Vou deixar todo o link, todas as explicações, tudo certinho. Se vocês quiserem assinar, vai ser bem legal. E é isso. Qualquer dúvida me chamem. Eu espero que tenha ajudado com o vídeo, esclarecido as dúvidas de vocês. Eu não sei se ficou completo. Ah, e eu esqueci de falar sobre as minhas pontuações. Quando eu tava no meu terceirão, eu vou usar o exemplo de um vestibular que eu sempre uso, de uma particular aqui de Curitiba. Quando eu tava no meu terceirão, eu fiquei tipo em 3.000 nela. Depois, no meu primeiro ano de cursinho, eu já fiquei em 1.200 e pouco. E no meu segundo ano de cursinho, eu consegui ficar em menos de 1.000. E assim, no meio do ano do meu ano de elite, eu já tava ficando em 200 nas classificações, sabe? E é assim, sabe? Que nem eu sempre falo, vestibular é uma escadinha. Você vai subindo o degrau de cada vez até que você consegue a aprovação, sabe? Então, não tenho, assim, medo nem vergonha, assim, de começar do zero, que nem eu comecei, sabe? Eu tive que ter toda a humildade de conseguir começar do zero e pra mim isso fez muita diferença. Então, vocês tentem se conhecer e saber qual é a maior dificuldade de vocês, quais são as dificuldades, para que vocês possam estar nivelando isso, sabe? A partir do momento que eu comecei a focar mais em mim, fez toda a diferença. E essa é a dica que eu tenho pra vocês hoje, tá? Qualquer coisa vocês me chamem, e é isso. Beijo!